Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, nós sairemos um pouco da nossa série de exposições bíblicas, tendo em vista que nesses dias, pelo menos no Ocidente e entre muitos lugares da cristandade, costuma-se celebrar o nascimento do nosso Salvador. Já sabemos, temos falado sobre isso ao longo de muitos anos, que o Natal não é exatamente uma data sagrada. Só existe um dia de fato santo para nós, dentro da perspectiva bíblica e confessional, que é este dia, o dia do Senhor. O dia em que nós celebramos a salvação por causa de ser o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. E a grande discussão entre os teólogos com relação ao Natal este é um dia santo ou um dia útil? Alguns o consideram dia santo, mas nós não o consideramos assim. Mas nós o consideramos dia útil. E muitos dos reformadores entendiam que esse dia era útil, assim como os dias em que o mundo comemora a paixão de Cristo. Já sabemos que a Páscoa é celebrada quando nós tomamos a ceia do Senhor, todas as vezes que nós participamos desse sacramento. Porém, datas assim sempre foram usadas para trazer de novo, tanto ao povo de Deus como ao povo em geral, qual é o significado desse evento tão celebrado. E isto é especialmente importante ainda hoje, quando nós temos visto um esvaziamento do sagrado, um esvaziamento da pessoa e da obra de Jesus Cristo, porque até mesmo tem se procurado alterar o nome da nossa era por antes de Cristo, depois de Cristo, antes do Anno Domini, para agora antes da era cristã e na era cristã. E nós vemos nos filmes, os filmes de Natal, todos eles falam de valores como amor, como fraternidade, como empatia e outras coisas assim, mas não se referem nem a Deus e muito menos ao seu Filho. Pensamos então ser muito útil sempre em épocas assim, nós nos lembrarmos. E ainda tenho um sonho de talvez um dia nós montarmos até um musical nesse período, que obviamente não apresentaríamos no dia do Senhor. Esse é o dia exclusivo para adorarmos o Senhor, toda a igreja num grande coral. Mas quem sabe um dia nós possamos trazer isso, trazendo uma mensagem aos de fora. Mas eu quero então meditar sobre uma das narrativas, chamadas narrativas da Natividade, que está em Mateus capítulo 2. Eu lerei os primeiros 12 versículos, mas nós vamos tentar expor o que está no capítulo 2 todo. Mateus capítulo 2 narra a visita e a homenagem que prestaram os magos que vieram do Oriente a Jesus. Eu pensei muito num título e por isso demorei um pouco, e por causa disso vocês não tiveram na projeção, né? Mas vamos intitular O Rei Prometido, Rejeitado, Ignorado e Adorado. O Rei Prometido, Rejeitado, Ignorado e Adorado. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando o tiverdes encontrado,
avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Nosso irmão Daniel já orou pela mensagem, e eu quero já começar contextualizando, não é, a nossa narrativa. Uma das narrativas da natividade, apenas Mateus e Lucas descrevem o nascimento de Jesus e os acontecimentos que o cercaram. E antes de tudo, meus irmãos, Mateus ambienta sua narrativa apontando o contexto histórico. Ele diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Essa expressão, em dias do rei Herodes, como diz certo comentarista, ela expressa, na verdade, a essência da crueldade, do terror e de uma certa convulsão política. Por quê? Porque quando Mateus escreve aos seus leitores, ele está escrevendo a pessoas que sabiam quem tinha sido Herodes, chamado Herodes o Grande, ou Herodes Magno. Herodes o Grande, um dos muitos Herodes que viveram ali na Palestina e governaram aquela região, parte daquela região, ele governou a Palestina em nome, obviamente, de Roma. Ele era submisso a Roma. E ele conquistou a confiança do imperador, meus irmãos, ao destronar a antiga dinastia dos Macabeus, uma dinastia que durou cerca de 100 anos no período interbíblico e que procurou conquistar Jerusalém depois de destronar ali os reis que estavam ali, os reis estrangeiros. Então, Herodes, ele foi aquele que destruiu a dinastia dos Macabeus, uma classe que pertencia aos sacerdotes e que conseguiu reinar por um tempo em Jerusalém. E ele fez isso, inclusive, promovendo a execução de Antígono, o último daquela dinastia. Ele, então, conquista Jerusalém, uma ocasião, inclusive, em que ele causou uma horrenda carnificina. E os primeiros 24 anos do reinado de Herodes foram muito bem-sucedidos. Ele conseguiu estabelecer a paz em toda a terra, ele reconstruiu o templo e o fez ainda mais suntuoso do que na época de Salomão. Ele, então, torna esse templo um complexo magnífico. Ele forneceu empregos, inclusive, para a classe trabalhadora. Ele concluiu também uma série de grandes projetos de construção. Porém, os últimos 9 anos de Herodes como rei foram menos gloriosos e levaram a descrição dele, principalmente nesse momento, como um tirano. Ele sempre foi um tirano do início ao fim. Mas, especialmente quando o povo começa a perder um pouco do pão e do circo, ele começa então a ver os defeitos do seu tirano. Às vezes ele até vê o tirano como benfeitor, desde que suas necessidades mais básicas e simples sejam preenchidas. Assim então, Herodes vive talvez os últimos 9 anos do seu reinado, e não só isso, Herodes era idumeu. Idumeu é uma variação de edomita. Ele era ali da tribo de Edom. Na verdade, ele era um mestiço, tinha uma mescla na sua origem, na sua ascendência. Mas sendo ele de origem idumeia, e sendo ele um tirano, e sendo ele conivente com o Império Romano, ele era odiado pelos judeus, sobretudo nos últimos anos do seu reinado. Porque a ascensão de Herodes representou para Israel um banho de água fria na esperança messiânica, porque eles tinham essa esperança, eles achavam que a era messiânica chegaria uma vez que os macabeus estavam no poder, pelo menos um grupo judaico original.
Mas agora Herodes joga um banho de água fria na esperança messiânica. Como observou certo comentarista, parecia para os judeus ter chegado o tempo em que o cetro era afastado de Judá. Parecia que a bênção de Jacó seria totalmente convertida em maldição. E Israel iria ao encontro da sua ruína definitiva, depois de tantos anos de luta no cativeiro e na dispersão. A meu ver, meus irmãos, o mais interessante de tudo isso é que a palavra de Deus chama em outra passagem exatamente esses dias de convulsão política, esses dias de tirania, esses dias de domínio das trevas. Ela chama esse momento de a plenitude do tempo. Nós acabamos de ler na liturgia em Gálatas, capítulo 4, verso 4, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A plenitude do tempo, o tempo ideal, o dia exato, marcado por Deus desde a eternidade, para que seu Filho se encarnasse, exatamente aconteceu em dias de tirania, em dias de convulsão política, em dias de domínio e de opressão sobre o povo de Deus. E aqui já temos a primeira consoladora verdade espiritual para a nossa aplicação. E qual é a verdade que aprendemos aqui? É que o tempo oportuno de Deus não é necessariamente um tempo de paz e prosperidade para o seu povo. Eu espero que nós já tenhamos nos desiludido disso, mas é possível que o nosso coração teimoso ainda queira se iludir. Porque quando nós tínhamos a expectativa de termos governantes mais alinhados com os valores cristãos, nós quase pensávamos que iríamos viver uma era messiânica no Brasil. E ainda há pessoas que veem pela ascensão, ou pelo menos por uma certa reação do conservadorismo no mundo, que, de alguma maneira, nós vamos experimentar algum tipo de retorno ou redenção. Embora não seja pecado que desejemos ter dia de paz e tranquilidade, que desejemos um governo mais justo e mais alinhado com os valores do reino, nós precisamos entender que não é necessariamente em tempo de paz e prosperidade para o povo de Deus que o tempo oportuno de Deus acontece. Pelo contrário, meus irmãos, quando nós olhamos toda a história da redenção, toda a história da igreja, nós vemos que, na verdade, é em tempos turbulentos que o Senhor mais manifesta a sua soberania na história, fazendo cumprir a sua palavra. Essa é a grande primeira verdade que nós temos aqui. O tempo oportuno de Deus, queridos, não é necessariamente um tempo de paz, de prosperidade para o seu povo. O tempo oportuno de Deus, falando agora individualmente, para a sua vida, não é necessariamente um tempo de conquista. Não é necessariamente um tempo de sucesso. Pode ser um tempo de aparente derrota. Pode ser um tempo de aperto. Pode ser um tempo de tribulação. O tempo oportuno de Deus não é o tempo do homem. E nós precisamos entender isto. Porque se nós não entendemos isso, nós somos levados pelas circunstâncias. Nós costumamos a confundir a bênção de Deus com momentos de prosperidade. E os momentos de dificuldade, de aperto, como uma espécie de maldição de Deus. Mas essas coisas não são assim. As coisas não são o que parecem. O tempo oportuno de Deus pode ser exatamente o momento, como o que vivemos no nosso país. Um momento turbulento. Ou como vivemos no nosso mundo, à beira de uma terceira guerra. Nós precisamos lembrar que o Deus soberano opera de um modo totalmente contrário às expectativas humanas, até mesmo às expectativas do seu povo, quando essas expectativas não estão alinhadas com as Escrituras, mas com o desejo do nosso coração. É então que nós podemos entrar na exposição mostrando esse rei prometido, esse rei rejeitado, esse rei ignorado e esse rei adorado. E eu quero então dividir essa exposição de como esse rei, ele chegou no capítulo 1. Mateus narra o nascimento de Jesus de uma maneira mais breve do que Lucas. Ele mostra como Jesus apareceu a Maria, ou melhor, mostra como o anjo apareceu a José, já depois de Maria estar grávida, depois dela ter recebido a revelação do anjo, do mesmo anjo que
nós encontramos acerca dele em Lucas, e ela achava-se grávida pelo Espírito Santo, e José queria deixá-la secretamente, porque entendia que ela o tinha traído, mas o anjo disse para ele que aquele filho havia sido gerado pelo Espírito Santo. Ele diz qual será o nome do menino, o nome dele será Jesus, a palavra que significa Javé é salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, já mostrando que é o Salvador que estava por vir. E Mateus, desde o início, ele vai dizer que tudo o que está acontecendo está cumprindo o que os profetas profetizaram. Desde o verso 23 ele fala isto. Mas agora, tendo Jesus nascido, nós encontramos então esta cena, e nós podemos assim intitular essa cena: os gentios procuram o Rei dos Reis. Os gentios procuram o Rei dos Reis. Essa é a primeira cena que nós vemos nos versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eu quero, antes de tudo, destacar o que ainda vou enfatizar ao longo dessa primeira cena, que o primeiro movimento de adoração, pelo menos na perspectiva de Mateus, o primeiro movimento de adoração, de honra, de busca, de procura, de expectativa pelo rei dos judeus, é de gentios. E essa é uma grande ironia. Há aqui claramente uma espécie de contraste. Porque eles dizem: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ora, eles não são judeus, o que eles estão fazendo lá? Mateus diz: eis que vieram os magos do Oriente. E essa expressão eis, ela indica surpresa. Ela foi usada no capítulo 1, verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo. Então, Mateus ele está indicando uma surpresa. Não se esperava que acontecesse isso. Tendo Jesus nascido, eis que vieram os magos. E não apenas eram gentios, eles eram de longe. Então, esse relato traz uma forte ironia. Os gentios, tão menosprezados pelos judeus, ocupam o primeiro plano na cena. Eles vêm de longe, do Oriente, ali de onde nasce o sol, para adorar o rei. Mas os seus súditos naturais, eles vão, como nós veremos, da indignação à indiferença. Os magos, meus irmãos, eles eram oriundos, possivelmente, das regiões entre o Eufrates e o Tigre. Os rios Eufrates e Tigre. Ali onde talvez seja o Irã hoje. Nós não sabemos se eles eram persas ou se eles eram babilônios, porque isso não é especificado. Sabemos que vieram do Oriente. Mas os magos, desde tempos antigos, são mencionados nos livros mesmo extrabíblicos. Porque desde tempos antigos, aquele lugar era o lugar onde os babilônios praticavam a astrologia. E eu sei que essa expressão magos sempre provoca muita curiosidade, especialmente nesse tempo, né? Como que Deus vai usar astrólogos. Mas a expressão magos, ela é usada pela primeira vez nos escritos de Heródoto, antigo historiador grego, e ela era uma referência no escrito de Heródoto aos medos, um povo conhecido por serem estudiosos das estrelas e de suas supostas influências sobre os eventos. Ou também depois foi usado em referência aos próprios babilônios. O conhecimento por esses homens ou por esse tipo de sábios que foi desenvolvido por eles, ele era usado para o estudo dos astros, mas nós precisamos entender isso, ele era uma mescla de superstição e de ciência. Nós ainda não temos a ciência propriamente dita, como nós a chamamos a partir do período moderno. Mas o conhecimento que eles desenvolviam dos astros era essa mescla de superstição e ciência. Isto quer dizer que podemos tanto dizer que eles eram astrólogos, termo ligado à superstição, como astrônomos, termo ligado à ciência, à astronomia. Afinal, meus irmãos, foram esses antigos estudiosos que estabeleceram o sistema, ou os fundamentos do nosso sistema planetário mundial. Foram eles que estabeleceram, inclusive, os fundamentos da contagem do tempo e do calendário. Então, não era apenas superstição, havia também ciência. E deveríamos perguntar,
se a ciência hoje não inclui muita superstição, porque ela se arroga uma espécie de divindade, a qual nós vamos consultar como oráculo e que tem a última palavra, não é? Então, esses magos eram sábios, eles estudavam as estrelas, eles desenvolveram certa ciência, mas sim, eles eram cercados de uma superstição pagã, típica da sua época e da cultura. E eles dizem, nós vimos a sua estrela no Oriente, outra expressão que nos intriga. Porque ela parece apontar para uma manifestação sobrenatural divina. Alguns vão entrar numa teoria que teria sido um cometa, outros vão entender que eles estavam ali estudando na sua astrologia os signos, e o Senhor Deus usou. É mais natural nós entendermos que o Senhor Deus está aqui, na verdade, trazendo esses magos, enquanto estudavam as estrelas, uma manifestação sobrenatural, na qual ele se utilizou da cosmovisão e da cultura desses homens. E nós não deveríamos estranhar, meus irmãos, porque essa não seria a primeira vez que o Deus de Israel se utilizou de meios que ele mesmo reprova e proíbe para testemunhar sua soberania absoluta sobre a criação, sobre a história e sobre todas as nações. Nós temos história de meios mais escabrosos pelos quais Deus se revela para mostrar a sua soberania e trazer juízo para os pagãos e para o seu povo. E eu vou dar um exemplo que é o de Ezequiel capítulo 21, eu peço que você abra lá. Ezequiel capítulo 21 não está relacionado diretamente com o nosso texto, exceto por esse aspecto cultural. Em Ezequiel 21, 18 a 21, o Senhor Deus diz através de Jeremias que ele vai usar os próprios meios que os babilônios usavam para adivinhações, para dirigir o coração de Nabucodonosor contra Jerusalém. Olha o que ele diz a partir do versículo 18. Ezequiel 21, versículo 18. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde venha a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon, a Judá e a Jerusalém, a fortificada. Observe agora o verso 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, já começou a coisa aí, é dar uma encruzilhada. Para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar o quê? Os oráculos. Oráculos de quem? Dos profetas de Deus? Não, dos seus adivinhos. Sacode as flechas, uma forma de adivinhação. Interroga os ídolos do lar, examina o fígado, eles costumavam abrir o ventre de um animal e pela posição do fígado ter uma posição de sim ou não, para este lado ou para aquele lado. Ou seja, ele está usando coisas que são abomináveis diante de Deus, mas Deus, para entregar, primeiramente, Nabucodonosor, a sua própria idolatria, e também para trazer disciplina sobre Israel, ele usa esse expediente de Nabucodonosor, que é culpado de sua idolatria, de sua feitiçaria, mas Deus, mostrando sua soberania, usa isso para levar Nabucodonosor a atacar Jerusalém. Olha o verso 22. Caiu-lhe o oráculo para a direita sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens para matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra as portas, para levantar terraplenos, para edificar baluartes. Veja como Deus usou. Nós poderíamos citar o caso do profeta, se eu não estou enganado, Micaías, filho de Imlá, que profetiza naquela época em que Josafá, juntamente com o rei de Israel, eles vão para uma guerra e um espírito mentiroso, Deus envia um espírito mentiroso na boca dos profetas para que eles dissessem que eles teriam vitória. Tem algumas histórias. Então, nós precisamos ter isto em mente. Deus pode usar os meios
que até mesmo ele proibiu o seu povo de usar. Ele está acima, ele é soberano, para testemunhar a sua soberania absoluta sobre a criação, sobre a história e sobre todas as nações. Isto se, e apenas se, os magos aqui estivessem usando a astrologia, mas uma outra explicação seria que, de maneira sobrenatural, enquanto eles estudam as estrelas, o Senhor Deus lhes mostra uma estrela que indica que procede ali de Israel e que aponta para um rei. Mas nós devemos juntar a isso, dentro do contexto também, o fato de que a esperança messiânica judaica, especialmente anunciada pelos legítimos profetas do Senhor ao longo dos séculos, ela era conhecida entre os povos desde tempos antigos. Nós devemos lembrar de Daniel, que foi um profeta na corte do rei. Nós devemos lembrar dos judeus da dispersão, que levaram a esperança messiânica e fizeram muitos prosélitos, na verdade, muitos discípulos. Então, ela era conhecida, a esperança messiânica. E, curiosamente, meus irmãos, foi por meio de um profeta pagão, no entanto, que o Senhor Deus revelou um intrigante oráculo messiânico, em que uma estrela é mencionada. Trata-se da profecia de Balaão, um profeta mercenário, em Números 24, de 15 a 17. Em Números 24, de 15 a 17, Balaão, o profeta mercenário, contratado por Balaque, rei moabita, para amaldiçoar a Israel, você lembra, ao contrário, por 3 vezes ele abençoou o povo de Deus. E na terceira vez, no versículo 15 até o 17 do capítulo 24 de Números, ele testemunha: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Observe as palavras. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Eu estou vendo alguma coisa, mas que não é para agora. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, símbolo do reino, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa profecia é reconhecida pelos estudiosos das Escrituras do Velho Testamento como uma profecia messiânica. E não seria impossível, e seria até mesmo provável, que esses magos tivessem vindo com essa profecia também em mente. E isto, obviamente, juntando com o fato de que eles estudavam as estrelas. E especialmente essa expressão, uma estrela, chamaria a atenção de alguém que estuda as estrelas. Convém ressaltar ainda, meus irmãos, que desde o cativeiro babilônico, a cosmovisão judaica teve grande influência entre os povos por onde os judeus foram espalhados através do seu proselitismo. Desse modo, a promessa do futuro nascimento de um rei dos judeus era conhecida no mundo pagão. Há até quem conjecture que esses sábios fossem prosélitos judeus, que conheciam a esperança messiânica. E talvez estudando as Escrituras e observando as estrelas, e por um ato sobrenatural de Deus, revelando-se a eles, vieram até aquele momento, até a cidade de Jerusalém e depois até Belém. O ponto, meus irmãos, aqui, de tudo que podemos dizer, na verdade, e eu precisei fazer essa explicação, talvez para aliviar a nossa curiosidade e nos mostrar que há muitas explicações possíveis e razoáveis para esses magos presentes. Mas de tudo que podemos dizer, porém, a preocupação de Mateus, aqui neste ponto da narrativa, é nos mostrar a verdade do Evangelho. É nos mostrar alguns aspectos do Evangelho. E qual é o aspecto do Evangelho que salta aos olhos aqui? Gentios que não esperavam a princípio, os gentios que não conheciam originalmente as Escrituras, os gentios que não receberam inicialmente os oráculos, são os primeiros a virem adorar o rei dos judeus. É claro que se nós construirmos uma cronologia a partir da harmonia dos evangelhos, nós verificaremos que eles não foram os primeiros, porque antes os pastores já haviam vindo. A propósito, os magos não entraram e viram Jesus ali ainda um menino na estrebaria.
eles, pelo tempo que nós vamos ver aqui na narrativa, que Herodes perguntou deles, no mínimo eles demoraram de 1 a 2 anos. Então Jesus tinha possivelmente perto dos 2 anos quando eles chegaram, e ele estava não mais numa estrebaria, mas numa casa. Isso é importante, mas o ponto aqui é que aqueles que nós não esperaríamos, aqueles de quem não se esperaria, eles vêm para adorar o rei dos judeus. Daí o título dessa cena: os gentios procuram o rei dos reis, ou o rei dos judeus. Como destacou J.C. Ryle, comentando esse texto, esses versículos nos demonstram, e aqui está a verdade, que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. Pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-lo. Riley prossegue dizendo que a graça divina não se limita a lugares e a famílias. O Espírito Santo pode conduzir almas aos pés de Cristo sem a ajuda de muitos meios externos. Os homens podem nascer em lugares distantes, como sucedeu àqueles sábios, no entanto, eles podem tornar-se sábios para a salvação. E qual é a implicação prática para nós? Há uma implicação missiológica. É claro que os gentios vindo para adorar o rei de Israel é um cumprimento da profecia de que ele viria também para todas as nações. E não é à toa que Jesus, quando ressurreto, disse aos discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E isto para nós tem uma implicação prática. Nós não devemos escolher a quem pregamos o evangelho. Nós não devemos pregar o evangelho apenas aos conservadores. Nós não devemos pregar o evangelho apenas àqueles que de início simpatizam com ele. É óbvio que nós sabemos que não devemos jogar pérolas aos porcos, nem o que é santo aos cães, mas nós não podemos defini-los de antemão. Nós temos que pregar o evangelho a quem quer que Deus nos envie, talvez até mesmo a uma pessoa que nos persegue. Muitos algozes dos cristãos se converteram diante da firmeza deles, mesmo sob tortura. Porque os verdadeiros servos de Deus podem estar nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. Às vezes a gente pensa assim: não, eu vou evangelizar essa pessoa porque só falta ela ser crente, só falta ela aceitar Jesus. E às vezes a pessoa nunca se converte, porque se falta pouco, falta tudo. Mas às vezes alguém que a gente não espera, alguém que tem uma vida muitas vezes desregrada, uma vida escandalosamente imoral, alguém que blasfema do Senhor Deus, que zomba de Deus, pode ser um eleito de Deus. E talvez quantos aqui no passado não já zombaram do Evangelho? E quantos nós não conhecemos que zombavam do Evangelho, que até perseguiam os evangélicos, que tinham ódio de Cristo? Nós não devemos escolher a quem pregamos, porque verdadeiros servos de Deus podem estar nos lugares onde menos esperamos encontrá-lo. Temos então uma segunda cena, e eu a intitulo: um tirano vê o rei dos reis como ameaça ao seu projeto de poder. Um tirano vê o rei dos reis como ameaça ao seu projeto de poder. O homem sempre se devota àquilo que tem por valor maior, aquilo que tem por mais importante. Na verdade, ele adora o seu verdadeiro Deus quando ele se dedica, e ele pensa sempre em torno dele. Mateus nos diz, observe a continuação da narrativa, versos 3 e 4. Tendo ouvido isso, veja que os magos perguntavam em Jerusalém, e Herodes, de alguma forma, ouviu sobre isto. Diz que alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Observe que os magos perguntavam. O tempo verbal, pretérito imperfeito, indica uma pergunta contínua, uma investigação pela cidade. Eles foram perguntando
a uns e outros: onde está o recém-nascido? Porque eles não sabiam exatamente a cidade. Deus lhes havia revelado que a estrela de Jacó haveria de nascer, e já havia nascido, na verdade. Mas eles não sabiam exatamente a cidade, então eles vão à sede, à capital do reino, ou pelo menos a capital para Israel. De modo que, ao perguntar, isso gera um burburinho na cidade. E, meus irmãos, Herodes tinha razão para ficar entre ansioso e amedrontado. Esse é o sentido da palavra alarmar-se. Ele temeu, ele ficou alvoroçado, ele ficou ansioso. Foi uma mistura de medo, ansiedade, apreensão. Devemos nos lembrar, como eu falei na contextualização, que esses são os seus últimos anos, nos quais a glória e prosperidade dos primeiros anos já começava a declinar. E sabemos pela história, até mesmo extrabíblica, que, a fim de assegurar-se no poder, Herodes Magno havia assassinado seus rivais um após o outro. Os seus últimos anos foram caracterizados por intrigas políticas, execuções, disputas familiares, guerras e até confrontos com Roma. Herodes, na verdade, haveria de morrer de forma desonrosa, e o seu reino foi dividido entre os seus filhos. Lucas vai narrar um pouco sobre os filhos de Herodes em Lucas 3, a partir do verso 1. Herodes certamente conhecia as profecias, e o seu poder agora estava ameaçado. E é óbvio, meus irmãos, que o alvoroço de um tirano vai perturbar também a região na qual ele governa. E é provável que os judeus aqui, porque diz que toda Jerusalém se alvoroçou, é provável que os judeus temessem por uma nova carnificina diante daquela notícia. Espera aí, o rei vai nascer? Lembre-se que eles tinham e alimentavam a esperança messiânica, mas eles tinham uma visão, uma perspectiva carnal. Eles pensavam num rei vitorioso, vencedor, um rei militar, um rei que viria subjugando as forças de Roma por meio de um levante que ele lideraria da parte de Israel para destronar o Império Romano. Então é óbvio que uma notícia dessa, ela é pensada em termos de estratégia geopolítica, de tabuleiro, como se diz, geopolítico, e isso alvoroça a cidade. De qualquer maneira, meus irmãos, Mateus aqui nos mostra outro fato. Se por um lado aqueles de quem não esperaríamos coisa alguma, porque são gentios, vêm para adorar a Deus ou adorar ao rei, aqueles que deviam receber com alegria a boa nova, os judeus, na verdade se perturbam, pois estão mais preocupados em tomar a temperatura política do momento do que em entender a história à luz da revelação a eles dada na Escritura. Nós não somos diferentes, não é verdade? Nós estamos constantemente tomando a temperatura política e saber, morre ou não morre? Cai ou não cai do poder? Será que virá alguém? Será que os novos líderes mundiais que ascenderam ao poder agora, talvez mais alinhados com o que nós achamos serem os valores do reino, vão de alguma maneira influenciar o destino do nosso país? A gente costuma analisar as coisas a partir das circunstâncias e não das Escrituras. Nós não somos diferentes. Mas observe então o irônico contraste. Enquanto os gentios dos confins da terra procuram um rei para adorá-lo, o seu povo se alvoroça diante da possibilidade do crescimento, do cumprimento de uma promessa tão esperada. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina mais uma lição. Os conflitos do presente podem fechar os nossos olhos para a esperança que nos está proposta. Os conflitos do presente podem fechar os nossos olhos para a esperança que nos está proposta. Quando nós amamos muito uma situação, uma coisa, algo que queremos conquistar, e não o temos, nós somos tendentes a esquecer que há uma gloriosa esperança que nos aguarda. Que o nosso lar não é aqui. Que um dia nós veremos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E então, e só então, desfrutaremos da glória eterna na presença bendita do nosso Senhor e Salvador. Os nossos conflitos tendem a fechar nossos olhos para a esperança que nos está proposta.
E foi isso que aconteceu com o povo de Jerusalém. Nós não somos diferentes, queridos. Há uma bendita esperança, e muito mais agora que o rei já veio, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, preside esse culto, fala neste momento por sua palavra, e um dia virá para julgar vivos e mortos. Muito mais agora, nós devemos nos regozijar na esperança. Nós devemos ser pacientes na tribulação, e nós devemos ser perseverantes na oração, enquanto aguardamos o nosso Salvador. Nós precisamos estar apercebidos, e nós precisamos estar alertas com a nossa tendência a fechar os nossos olhos e a nos concentrar naquilo que os olhos veem e não naquilo que os ouvidos ouvem, que Deus prometeu, porque a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Que nós aprendamos, meus irmãos, nesse raiar de um novo ano, a entender que os conflitos do presente, a Bíblia diz, não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Não deixemos que os nossos conflitos, as nossas preocupações, pense nas preocupações mais comuns que você tem, pense nas coisas que ultimamente tem feito você ficar ansioso, pense nas coisas que o levam muitas vezes a murmurar e reclamar da vida, porque você não tem isso ou não tem aquilo, que levam você a lamentar. E lembre-se, essas coisas fazem parte da nossa luta por santidade. Mas nós não devemos nos concentrar nelas. Nós devemos manter nossos olhos na esperança. A esperança nossa não está nesta vida, a Bíblia diz. Que nós possamos aprender isto, meus irmãos, através desse texto. Terceira cena. Nós vamos ser, talvez, um pouco mais breves à medida que avançamos nas cenas. Nós temos uma terceira cena, versos 4 a 6. Os estudiosos das Escrituras tratam a vinda do rei com indiferença. Isso é muito interessante, outra ironia. Os estudiosos da Escritura tratam a vinda do rei com indiferença. Quando você lê uma narrativa, seja ela qual for, uma das formas de você analisar a narrativa é concentrando-se no desenvolvimento do enredo. Outra forma é você se concentrando nos ambientes. E uma terceira forma, concentrando-se nos personagens e seus discursos e reações. Aqui, claramente, Mateus ele traz continuamente para o primeiro plano certos personagens. Jesus nasce e vem os reis magos. Eles estão no primeiro plano na narrativa. Depois, eles passam para segundo plano e vem para primeiro plano Jerusalém e Herodes. Qual é a reação deles? Eles se alvoroçam. Eles ficam, talvez, com medo. Eles ficam ansiosos, eles ficam apreensivos. Mas um terceiro grupo de personagens é introduzido, porque diz que, então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes ainda está no primeiro plano. Ele está indagando, observe de novo o pretérito imperfeito. Ele não simplesmente diz, onde o rei vai nascer? Não, ele conclamou aqui, ele convoca uma espécie de concílio teológico, do qual participam, diz Mateus, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ou seja, os melhores teólogos de Jerusalém. E ele indaga deles com insistência, pelo pretérito imperfeito, ele está perguntando e perguntando e perguntando. E os escribas respondem corretamente, eles citam uma das profecias, uma profecia específica de Miqueias 5:2, dos versos 5 e 6. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, citando Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Eles claramente acertam, eles são precisos, eles têm uma teologia precisa, eles sabiam onde o rei deveria nascer. E vem um grupo de magos, de estrangeiros, que estudam os astros, e dizem, olha, onde está um recém-nascido, um evento obviamente sobrenatural. Eles conhecem e sabem que os grandes eventos redentivos, eles são acompanhados de grandes fatos e fenômenos sobrenaturais. E eles agora acertam aqui,
Todavia, nada mais se diz dos pastores de Israel. Porque aqui estão os pastores de Israel. Aqui estão os principais sacerdotes, os estudiosos das Escrituras, aqueles que ensinavam na sinagoga. Pensem comigo, meus irmãos. Não deveriam os escribas e os fariseus estar entre os primeiros a se apressarem para ir a Belém, assim que se espalhou o rumor do nascimento do Salvador? Porém, ao contrário do que era esperado, eles tão somente respondem à pergunta. E segue-se na narrativa um constrangedor silêncio. Eles rapidamente saem do primeiro plano e Herodes entra no primeiro plano de novo. Na verdade, eles desaparecem da narrativa tão rapidamente quanto apareceram. E talvez eles vão aparecer só quando eles começam a combater Jesus já no seu ministério. Eu penso que a melhor palavra para descrever a ação, ou mais precisamente a inércia desses homens, é indiferença. Então você tem um povo que vem de longe, de quem não se espera coisa alguma em relação ao rei, que vem para adorá-lo, que vem buscá-lo, que quer vê-lo. Você tem o povo que era para ficar na expectativa, alvoroçado, e você tem aqueles que estudaram minuciosamente a esperança messiânica, que oravam todos os sábados na sinagoga, demonstrando indiferença. Mais uma vez aqui, eu aplico, meus irmãos, de novo citando J.C. Ryle, ele nos ensina que nem sempre são aqueles que desfrutam os maiores privilégios religiosos que mais honram a Cristo. Essa verdade é um contraste com aquela primeira que eu falei. Os verdadeiros servos de Deus estão em lugares onde não encontramos. Por outro lado, nem sempre aqueles que desfrutam dos meios de graça honram a Cristo como deveriam. E isso fala muito para nós aqui, para cada um de nós. Nós estamos aqui neste lugar, cultuando a Deus, desfrutando desse meio de graça, que é a palavra do Senhor Deus, que nos fala. Nós muitas vezes participamos do sacramento do batismo, nós participamos do sacramento da ceia do Senhor, nós temos comunhão uns com os outros, nós buscamos a Deus em oração, e você talvez seja um frequentador de igreja, você tem acesso aos meios de graça, mas você não honra a Cristo com sua vida, porque você não o adora no seu dia a dia, você não o serve no seu dia a dia, você não vive para Ele, mas vive para si mesmo. É possível que nós conheçamos a Escritura, tenhamos uma boa teologia, uma teologia reformada, mas uma vida que não honra a Cristo. E isto é uma grande advertência dessa forma para nós. Jesus é o rei messiânico prometido nas Escrituras e esperado pelos judeus, mas ele veio para o que era seu e os seus não receberam, como João vai dizer em João 1,11. Ele é recebido com indiferença por aqueles que deveriam se alegrar com o seu nascimento. Meus irmãos, eu arrisco-me a dizer, em termos estatísticos, que aqui mesmo, nesse auditório, há pessoas que estão alheias à vida de Deus, que ouvem a palavra de Deus, mas não atinaram para o significado salvífico dessa palavra. Outros tantos já conhecem o Evangelho, mas estão frios, estão voltados para os seus alvos neste mundo, perderam a alegria de louvar ao Senhor, mal conseguem abrir a boca, gostam do convívio, desse acontecimento social, do culto, da conversa, da ajuda mútua, mas eles não honram a Cristo, eles não colocam Cristo no centro, eles têm uma vida muito deles no dia a dia. Talvez seja esse o seu caso. Se for, eu o exorto a converter-se do seu mau caminho, a orar ao Senhor e pedir: Senhor, dá-me alegria em te servir, dá-me sede de te servir. Porque que triste é se você, depois de ter tantos dias, tantas vezes, tido acesso aos meios de graça, no final se revelar um vaso de ira preparado para a perdição. Eu chego então à quarta cena. O tirano usurpador trama contra o rei dos reis.
E eu serei rápido aqui. Nos versos 7 e 11, nós vemos Herodes agindo com dissimulação e hipocrisia. Veja a tramóia de Herodes. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. É claro que Herodes não queria adorar. Ele queria saber onde estava aquele rei, porque o menino ainda era mais fácil dele matar, a fim de que ele não tivesse o seu trono ameaçado. Então ele dissimula e ele é hipócrita. Cuidado, igreja. Os reis deste mundo podem simular adoração a Deus para usurpar o lugar que é dele no coração da igreja. Eu vou repetir. Os reis deste mundo podem simular adoração a Deus. Eles são capazes de simular adoração a Deus para usurpar o lugar que Deus ocupa no coração da sua igreja. E quantos não se deixam seduzir? Então nós chegamos à quinta cena. Os gentios alegram-se, adoram e honram o Rei dos Reis. Esse rei que foi rejeitado, esse rei que foi ignorado, com indiferença, agora ele é adorado. Os gentios alegram-se, ou se alegram, adoram e honram o Rei dos Reis. Versos 9 a 12. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, primeira manifestação aqui é da alegria da salvação. Mateus enfatiza que eles se alegraram, não apenas com uma alegria simples, mas se alegraram com grande e intenso júbilo. Uma alegria indizível e cheia de glória encheu o coração desses gentios, que agora sabiam diante de quem eles estariam. Essa alegria os levou a uma segunda atitude, que é a adoração. Diz que entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se diante daquela criança, naquela casa simples, o adoraram. Mas não só o adoraram, eles trouxeram presentes caros a ele, honrando o rei. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. A tradição diz que eram reis, mas o texto não diz isso. Possivelmente eram nobres, no mínimo, porque ouro, incenso e mirra eram coisas preciosas. Também se acha que eram 3 por causa dos presentes, mas não necessariamente eram 3. Pode ser que fosse uma comitiva, com vários, inclusive. Era uma viagem longa. O ponto é que eles trazem presentes, meus irmãos, que mostram que eles sabem da dignidade do rei. Eles até apontam, talvez sem o saber, para a missão do rei. Porque ouro é o metal da realeza. É o presente adequado para um rei, sobretudo no mundo antigo. Incenso é interessante porque é um presente que normalmente se dá para Deus. Ele era usado principalmente pelos sacerdotes no culto, e na Escritura o incenso simbolizava o aroma e a fragrância suave das orações do povo de Deus. Então eles estão prestando uma honra como a um Deus. Eles o adoram como rei, eles o adoram como Deus. E mirra é mais intrigante, porque mirra é um perfume que pode apontar para a aliança, para o casamento, mas era usada na unção dos mortos durante o sepultamento. Quando Jesus morreu e foi colocado no sepulcro, as mulheres levaram cedo especiarias preciosas para ungir seu corpo, sendo que a mirra teria sido usada nessa ocasião. É possível que Mateus aqui esteja apontando já indiretamente para que esse rei veio. Ele veio para morrer. E eles vêm para antecipar a sua morte, o seu sacrifício. Eles fazem o que se esperava do povo de Deus. E diz a Bíblia que, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus não permitiu que a trama de Herodes se concretizasse, porque o seu filho haveria de cumprir a sua missão. E aí nós temos a última cena. O tirano se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido.
o tirano se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido. O verso 13 diz que, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. E vendo-se iludido Herodes, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo, do qual com precisão se informara dos magos. Antes de tudo, aqui nós temos a base para dizer que Jesus não era recém-nascido no sentido de bebê. Porque ele matou meninos de 2 anos para baixo, porque era o tempo, mais ou menos, que fazia que os magos tinham visto a estrela. E Herodes aqui, ele resolve fazer ou praticar, executar um genocídio. E diz a palavra de Deus que se cumpre o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Meus irmãos, eu preciso concluir. Há muitos outros detalhes que nós poderíamos tratar nessas cenas seguintes até o verso 23. Mas eu acredito que nós aprendemos, por ora, muitas verdades que podemos levar ao nosso coração. Mas eu quero terminar com uma última delas. Eu não sei se você observou, mas há uma frase recorrente de Mateus desde o capítulo 1 quanto ao nascimento de Jesus. Qual é a frase recorrente de Mateus? No verso 1, no capítulo 1, vamos ver do capítulo 2 mesmo. Você vai ver que no verso 5, assim está escrito por intermédio do profeta, na boca dos sacerdotes. Depois, a palavra de Deus diz que, no versículo 15, que José ficou com Jesus e Maria no Egito até que que Herodes morresse, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Ele está citando Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Depois ele diz que quando Herodes soube que estava iludido, ele matou todas as crianças ali de Belém dos arredores. E ele diz no verso 17, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá e pranto em grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. E depois Jesus volta, mas em vez de ir para Belém, com medo do Herodes, filho de Herodes, o grande, ele vai para Nazaré e diz, para que se cumprisse o que fora dito dos profetas, ele será chamado Nazareno. Se você olhar no capítulo 1, você vai ver também que no verso 21 diz que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tempo todo Mateus diz, para que se cumprisse, porque assim está escrito, por intermédio dos profetas. Ele está dizendo, cada profecia está se cumprindo. E isto significa que ele é o rei. Ele não tem controle. Ele não tem o controle. Eu estou falando em sua humanidade. Jesus não tinha controle de onde iria nascer, de quando iria nascer. Jesus não tinha controle em sua humanidade dos magos indo naquele momento. Jesus não tinha controle em sua humanidade e ter a infância da ida para o Egito. Então, essas profecias estão dizendo que ele é aquele rei prometido, que ele é o Salvador. Ele é o rei que veio para cumprir as Escrituras. Nós podemos crer nele, porque de fato, tudo o que aconteceu com ele cumpriu as Escrituras. Isto nos traz 2 verdades últimas que eu quero lembrar. Nós precisamos crer nele, queridos, porque os fatos da história comprovaram
que Ele é o Salvador. Porque até em situações em que Ele não tinha controle, tudo se cumpriu com detalhes. Mateus está dizendo, Ele é o Rei que cumpre as Escrituras. Mas em segundo lugar, isto também deve nos levar a ter um alto apreço e uma confiança absoluta nas Escrituras. As Escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos crer em Jesus conforme as Escrituras, não conforme a nossa ideia, o nosso conceito, a nossa opinião, ou conforme os jargões evangélicos. Nós precisamos ler a Escritura, compreender a Escritura, estudar a Escritura, porque é pela Escritura que nós temos compreensão de todas as coisas. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor. Mais uma vez eu lembro, o Natal não é uma festa sagrada. Em muitos aspectos, até mesmo é uma festa pagã, num sentido. Mas devemos lembrar que de fato o Rei veio. Ele não é mais um bebê, o berço está vazio, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele agora é o Rei exaltado. E um dia Ele virá e todo olho o verá. Mas que bom que nós, povo de Deus, podemos desde já celebrar o seu nascimento, e celebrar não o nascimento em si mesmo, mas a razão por que ele nasceu. E Mateus havia dito, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Este é o nosso Salvador. Que possamos crer nele, que possamos nos firmar na bendita esperança e que possamos proclamar o seu evangelho a todos quantos Deus nos enviar. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Mais uma vez te louvamos por Jesus Cristo exposto diante dos nossos olhos. Esse Deus encarnado, um frágil bebê, mas pleno Deus. Aquele que criou todas as coisas, mas um dia se fez criatura e assumiu a natureza humana para nos salvar. Ó Senhor, que todos os princípios e verdades aqui ensinados nesta noite possam encontrar guarida, Pai, no nosso coração, possam mexer conosco, seja consolando-nos, seja advertindo-nos, tornando-nos mais crentes. E se há alguém aqui, Pai, que ainda não é salvo, que não nasceu de novo, que usa dos meios de graça, mas é perdido, está perdido, em nome de Jesus, eu te peço que teu Espírito aplique essa palavra salvadoramente nesse coração. E se há algum crente aqui, ó Deus, frio, longe do Senhor, abre-lhe os olhos para ver a sua frieza, para ver esse estado em que precisa de um despertamento espiritual, e renova-lhe a fé, a esperança, renova-lhe o amor pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a crer, a confiar na bendita esperança, porque Cristo Jesus já está reinando e colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Tu és bem-vindo aqui.